Paz seja convosco, gente linda. Como vocês estão? Que dia lindo, que dia abençoado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês na sua casa, por todos os dias, o tempo todo. E, gente, eu vim compartilhar algo muito legal hoje com vocês, né? O nosso devocional do dia. E olha que interessante o que papai vem falando comigo, né? E eu falei hoje, uau, Jesus, que isso? Ele diz assim pra mim, filha, objeto ou objetivo? Como assim, Jesus? Objeto ou objetivo? Ou os dois? O que eu quero ser nas mãos do Senhor? O que eu quero ser para o Senhor nessa terra? Um objeto, um objetivo? Ou eu posso ser os dois? E aí eu quero te ensinar um pouquinho. O objeto nada mais é do que algo, um item, né, a ser usado. É uma coisa, né, algo físico. Um copo, uma cadeira, uma caneta, é um objeto. Um objetivo é uma meta, é algo a ser alcançado. Um objetivo é eu quero passar de ano na escola, né, ou até passar de fase de vida, um casamento, né, quero me casar, quero fazer uma faculdade, quero ser obreiro na casa do Senhor. Esse é um objetivo. Esse é algo que te faz percorrer atrás dele, percorrer por ele. E aí eu falei, Jesus, que coisa mais linda. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos diz assim, que nós somos, né, um objeto nas mãos do Senhor, nós somos uma ferramenta e nós precisamos ser uma ferramenta afiada. Nós precisamos ser uma flecha que acerta o alvo, né? Papai é o flecheiro e nós somos essa flecha, né? Ele nos puxa e nos lança. Porém, ele nos diz assim também, que nós não somos apenas um objeto, porque um objeto é algo raso, né? É algo até descartável, por muitas das vezes. Um objeto é algo descartável. Você usou, não quer usar mais, enfim. E o Senhor diz para mim e para você que Ele não quer apenas objetos para serem usados. Ele nos convida a sermos objetivos nessa terra. Ele nos convida a ser metas a serem alcançadas. Sabe, um objetivo é alguém que te aponta um caminho, que te aponta uma direção. Se você tem um objetivo de vida, o meu objetivo está lá naquele ponto. Então eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou dar o meu sangue, eu vou dar o meu melhor até chegar nesse objetivo. E nós somos esse objetivo na Terra, porque as pessoas olham para mim e para você por muitas das vezes e dizem assim, uau, se a Pamela não desistiu, se ela passou por tudo isso e ela venceu, o meu objetivo é guerrear como ela. Nossa, se a Maria, meu Deus, venceu aquele câncer, com aquele sorriso no rosto, com aquele brilho, com aquela fé, e hoje eu estou passando por essa doença, o meu objetivo é olhar para ela e ter essa fé, sabe? Sim, as pessoas não podem, não estou dizendo que as pessoas vão olhar para nós e nos ver como... esqueci a palavra agora, nos idolatrar, não é sobre isso. Mas nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler. Nós somos a Bíblia que a nossa geração está lendo. Então, sim, tem muitas pessoas olhando para mim e para você e não desistindo por conta da minha força, por conta da tua força. E aí, eu falei, Jesus, que coisa mais linda. E o que é mais interessante sobre isso, Pam, mas e aí na Bíblia? O que você traz para nós? O que você traz para mim de referência hoje? O autor e consumador da nossa fé tem exemplo maior de objeto e objetivo que o nosso Senhor? Ele não foi apenas, né, um vaso nas mãos do nosso Pai. Nosso Pai, nosso Deus veio e colocou e moldou e trouxe o nosso Senhor como sangue, né? Como homem nessa terra, como alguém que sofreu as mesmas dores que eu e você, como alguém que teve as mesmas vontades que eu e você. O nosso Jesus esteve e está enquanto esteve nessa terra, ele estava aqui justamente passando pelas mesmas aflições que eu e você. Ah, mas aí você vai dizer assim para mim, mas ele é Deus, então foi muito fácil para ele.
Se ele tivesse vindo nessa terra como Deus, mas ele não veio nessa terra como Deus, ele veio como um homem. E como homem, ele venceu. Mas de que forma que ele venceu? Porque ele invocava os poderes e... Não, ele venceu no jejum, ele venceu na oração, ele venceu no joelho no chão, ele venceu na intimidade com o Pai. Ele nos deixou o maior objetivo, ele é o maior objetivo a ser alcançado, ele nos ensinou a ser como obedientes, ele nos ensina como ser tementes, ele nos ensina a como ser homem, como ser mulher, como ser pai, como ser mãe. A palavra dele está aqui exatamente tudo. Ele nos ensinou a ser filhos, ele nos ensinou a ser mansos, ele nos ensinou a ser corretos, ele nos ensinou a ser leais, a ser verdadeiros. O nosso maior objetivo nessa terra é ser como o nosso Jesus. É ser pelo menos um pouquinho parecido com ele, é caminhar pelo menos um pouquinho como ele, e nós como seguidores, como servos do nosso Pai, como flechas que acertam o alvo, porque nós não somos apenas objetos, nós somos objetos e objetivos. Eu quero dizer para você que eu e você somos o barro nas mãos do oleiro, que é transformado num vaso muito lindo, para um vaso de honra, para um vaso a ser olhado e ser falado: uau, eu quero ser como esse vaso, eu quero esse vaso na minha casa, enfeitando o meu lar, eu quero esse vaso deixando a minha casa linda, adornando o meu ambiente. Eu e você precisamos ser, sim, a flecha que acerta o alvo e o objetivo a ser seguido. As pessoas precisam olhar para mim e para você e falar: eu quero essa fé, eu quero essa intimidade, sabe? Não com um olhar de inveja. Nós não podemos andar, ai, que as pessoas sejam como eu e tal, e nem nós, né, podemos olhar as pessoas e falar: nossa, eu preciso muito ser como a fulana, nossa, eu preciso muito ser como o fulano. Não é sobre isso que eu estou falando, mas é sobre exemplos a ser seguidos, sabe? Exemplos bons, como ser objetivos bons. É isso que eu e você precisamos ser, é isso que eu e você somos nessa terra, sabe? Então eu falei: Pai, eu não quero ser apenas usada, porque um objeto, ele é apenas usado, mas o objetivo, ele é usado e é aprovado, sabe? Então, que eu e você não sejamos apenas usados nessa terra, porque é raso. Papai não quer um relacionamento raso comigo e com você. Ele quer nos usar e nos aprovar, sabe? Porque ser apenas usado não é... Às vezes a gente fica: não, Deus me usa, e Deus usa fulano, e Deus usa, e Deus usa, e Deus usa. Usar, ele usa. Usou até a mula para falar com o balão. Mas e aprovado? Será que você está sendo aprovado? Será que eu estou sendo aprovada em tudo que eu estou fazendo? Na minha forma de falar, de ser, de agir, de vestir, de caminhar, de pensar? Então eu preciso ser usada e aprovada. Eu preciso fazer a diferença nessa terra em todos os dias da minha vida. Esse é o meu objetivo nessa terra. Esse é o seu objetivo nessa terra. Ser espelho, ser a Bíblia que os outros vão ler. Pregue muito. Se for preciso, use as palavras. Se for preciso, use as palavras. É a minha vida, é a sua vida que vai dizer. É a minha vida, é a sua vida, são os nossos frutos que vão condizer, sabe, com aquilo que o nosso Pai, com o nosso testemunho, com o nosso relacionamento. Se eu tenho um relacionamento íntimo, secreto com o meu Pai, eu vou refletir isso por onde eu for. Eu vou refletir isso em todas as minhas ações, em todas as minhas atitudes. Tem um outro ponto que nós precisamos nos atentar, que é: eu não posso confundir os dois. Porque se eu for olhando para o lado natural apenas das coisas, um objeto, ele não pode ser trocado pelo lugar do objetivo, sabe? Porque muitas das vezes a gente troca, a gente corre atrás, a gente almeja demais o objeto, né? Eu fico naquela correria por comprar um iPhone 17, eu fico naquele desespero por ter o carro, o melhor carro de todos, eu fico ansiando a minha alma, usando todas as minhas forças, empenhando todas as minhas forças no objeto, e aquilo que é um objetivo, que é me casar, que é
construir um lar, que é construir uma família, aquilo que é fazer a faculdade, que é falar no nome do Senhor, isso é um objetivo, é um alvo a ser seguido. Muitas das vezes nós tratamos como algo banal, nós deixamos de lado a educação dos nossos filhos, nós terceirizamos a educação dos nossos filhos. Então aquilo que é para ser real, aquilo que é para ser concreto, muitas das vezes nós trocamos os dois de lugar. Esse é um problema, porque o Senhor, ele não me troca de lugar, ele não me deixa ficar, né, na confusão de pensamento, na confusão de lugares, nem a mim, nem a você. Então seja um objeto e seja um objetivo nas mãos do Senhor. E se tratando no ambiente natural das situações, natural da terra, cuidado para não confundir os lugares daquilo que é apenas um objeto por aquilo que é um objetivo, sabe? Seja intenso naquilo que é verdadeiro, seja intenso naquilo que realmente é uma construção, e aquilo que é apenas um objeto a ser comprado, a ser conquistado, empenhe suas forças, mas não todas elas. E a palavra que eu quero deixar, o versículo que eu quero deixar, é um texto base para você, para eu e você meditarmos, que é justamente sobre isso. Jeremias 18, no Jeremias, capítulo 18, versículo 5, ele diz assim, o 5 e o 6. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Eu e você somos esse barro, esse vaso nas mãos do Senhor. Eu e você somos esse objeto, mas qual é o objetivo do vaso? Ou é ele ser transbordado de óleo, ou é ele ser colocado lindas flores ali dentro, né? Para deixar aquele ambiente lindo, perfeito, perfumado. Então, o nosso objetivo é ser esse vaso, que é o objeto, e o objetivo é transbordar a graça e a unção do Senhor. É espalhar esse perfume, essa unção do Senhor. Porque vamos lá, né? Falar de Jesus é muito bom. Viver para Jesus é muito bom. Agora, caminhar com Jesus, viver com Jesus é outra história, é outro nível. Essa é a palavra, esse é o devocional que eu tenho para mim e para você nesse dia. Seja abençoado, seja agraciado. Medite sobre isso, medite sobre a palavra do Senhor, medite sobre a história do nosso Jesus. Se você ainda não fez isso, eu te convido hoje. Medite sobre a história do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso suficiente, único, perfeito Salvador, que nos ensina dia após dia a como ser um objeto e um objetivo a ser alcançado nessa terra. Eu quero orar com você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está a minha vida, a vida dos teus filhinhos. Senhor, o Senhor nos chama hoje para um nível mais profundo. O Senhor nos chama hoje para um relacionamento contigo, Pai, e isso é extraordinário, isso é sensacional, porque o Senhor é muito incrível. E o Senhor vem, Papai, mas Deus, todos os dias para nos conduzir, para nos corrigir, Senhor. E eu te agradeço por isso, Paizinho. Vai de encontro com cada filho, com cada filha sua, Senhor. Aonde essa mensagem chegar, Papai amado de Deus, que haja uma conversão de rota, Senhor. Que haja, Papai amado de Deus, uma conversão genuína, que haja, Papai amado de Deus, um conserto de vida, que haja, Senhor, uma restauração, uma transformação, Papai, que eu e os seus filhinhos venhamos a entender, Papai amado de Deus, que o Senhor quer nos usar, mas o Senhor também quer nos aprovar, Senhor. O Senhor quer nos usar para adornar essa terra, o Senhor quer nos usar, Papai amado de Deus, para perfumar essa terra, o Senhor quer nos usar, Papai amado de Deus, para sermos alvos, a ser seguidos, Espírito Santo de Deus, alvos de unção, alvos de graça, Papai amado de Deus. Senhor, que nós sejamos a Bíblia que essa geração vai ler, Papai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos pregar, Jesus, todos os dias com as nossas vidas, com as nossas atitudes, que as pessoas olhem para nós, Papai amado de Deus, e vejam que, Papai amado de Deus, que o Senhor é vivo em nós, que a Tua palavra é viva em nós, Papai amado de Deus, e que nós todos os dias venhamos almejar, Papai, ser muito
quanto mais pudermos parecidos contigo, quanto mais pudermos, papai, mas quanto mais conseguirmos ser Espírito Santo de Deus, totalmente, papai amado de Deus, parecidos contigo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, cura, liberta, restaura, transforma a vida dos teus filhos nesse dia, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Que a sua vida seja tremendamente abençoada, que você compartilhe essa palavra, que você medite na palavra do Senhor, medite mesmo, tenha, né, o costume de fazer devocionais, que você seja forte e corajoso para meditar na palavra do Senhor por todos os dias, porque é daqui que você vai tirar tudo aquilo que você precisa para o seu dia a dia, tudo. Então compartilhe essa palavra, né, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, entre no nosso podcast, nos siga também no Instagram, deixe seu comentário fixado aí, né, do que esse devocional representou para você. Abençoe as nossas vidas, seja um portador de milagres, seja um gerador de milagres, uma flecha que acerta um alvo, um objetivo a ser seguido nessa terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.